prazer falar com vocês. Algumas pessoas eu já falei lá fora, a gente já conversou um pouquinho, mas me apresentando, né? Então, eu sou a Ariane Conceição, tenho um QR Code do meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar. Eu sou formada em psicologia, apaixonada pelo comportamento humano, então não coloquei aí, mas eu sou grafóloga também, então é a arte de ler personalidade através da letra, adoro essas coisas. Mais de 11 anos na área de pessoas, na área de atração e seleção, e eu trabalho na B3 2 anos e meio, vou fazer 3 anos já. Muito mais focada nas vagas de tecnologia, tá bom? Então, contando para vocês um pouquinho sobre a carreira na B3, né? Então, quando a gente imagina a Bolsa de Valores, né? Num primeiro momento, quando todo mundo está me procurando, né? Eu fico conectando. Economia! A B3 só faz economia, é só investimentos. Mas, na verdade, não. A B3 é muito mais ampla que isso, né? Então, eu falei com várias pessoas que imagina qualquer tipo de carreira você vai encontrar na B3, né? Desde tecnologia, que é uma das áreas maiores que a gente tem aqui, 46% da empresa da área de tecnologia, a área de economia, inteligência de mercado, administração, a pessoas, a dados. Então, a gente tem vários tipos de carreira, né, por perfis diversos. É uma indutora de mercado, então a B3 ela é uma empresa que induz práticas de mercado. Então, falando de diversidade, falando um pouco de metodologia, sustentabilidade, temas de ESG, a gente é indutor de mercado. Atuação com tecnologias modernas, boas práticas aí de ações a B3 tem, e trabalhando muito com impacto no dia a dia dos brasileiros. Então, quando a gente fala de impacto, tudo que você imaginar no seu dia a dia, de transportes à alimentação, passa pela B3, né? Então, é uma empresa muito ampla. A relevância dela no mercado é muito mais que ações e leilões. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês têm um seguro pessoal, um seguro do seu carro, a pólice provavelmente está registrada com a gente. Se você financiou uma casa ou um automóvel, provavelmente isso passou pela B3. Então, é muito grande a nossa atuação e nosso impacto, não só nos negócios, mas também em sustentabilidade social e boas práticas, né? E a gente tem oportunidades de atuar com projetos desafiadores. Eu brinquei com algumas pessoas aqui que 1 ano na B3 parece 10. É desafiador, mas é muito legal também, porque é uma empresa que também incentiva muito a prática humana das coisas, né? Então, isso é muito bacana. Quando essas pessoas vêm me perguntar, e elas falam assim, o que eu preciso para trabalhar na B3? Eu ouvi muito isso hoje. Então, o que vocês precisam ter? Eu acho que o principal é o fit com os nossos valores, tá? Então, a gente tem valores muito pautados aí em atitude correta. Então, ser franco, ser verdadeiro, ser correto. Sempre as práticas corretas é algo que a gente busca. A proximidade, a satisfação do nosso cliente, a gente tem uma centralidade no cliente, então olhar para o cliente, dar as melhores soluções que ele precisa, de fato atendê-lo com qualidade, né? A gente dá muito ambiente para as pessoas se desenvolverem aqui. Então, lá dentro, a gente tem N formas de desenvolvimento. Sempre os times são muito bem treinados. Então, eu vou dar um exemplo de tecnologia. A gente está migrando toda a on-premise da B3 para a nuvem. Está falando muito nuvem em tecnologia. Isso está envolvendo treinamentos dos nossos times, certificações que a gente está dando para os nossos times. Então, os nossos times são muito bem treinados e ali a gente fala que você é protagonista da sua carreira. Então, você é responsável pela sua carreira e pelo desenvolvimento dela. Além disso, abertura e colaboração. A Bolsa... Muita gente que não conhece a Bolsa tem uma visão da Bolsa de um lugar competitivo. E não é um lugar, tá? A abertura e colaboração, a gente fala muito de como entrega, né? Não é só entregar, mas é como você entrega. Se você entrega em equipe, se você tem bons relacionamentos, se você faz boas conexões, isso é muito importante, tá? Então, esse é um valor primordial também. E solidez e credibilidade operacional. Gente, a gente é bolsa. Se a bolsa errar, vai para o Jornal Nacional e a gente não quer isso, né? Então, a gente tem uma solidez muito grande, uma credibilidade muito grande. Então, a gente só consegue isso com qualidade nas entregas, tá bom? Vagas, né? O que a gente tem aí de processos seletivos? Processos de estágio contínuo. Então, todas as vagas que vocês possam imaginar aí tá no programa de estágio contínuo.
Temos Humanas da Tech também, que é para tecnologia, então a gente quer trazer mais mulheres em tecnologia, um programa afirmativo para mulheres, então a gente tem edição aí de maio chegando, né, de 2024, mas a gente tem estágio contínuo que você pode se candidatar o ano inteiro. Eu vou deixar depois no final o QR Code da página de carreira, se vocês quiserem olhar aí, vai ter carreiras e também estágio, tá bom? Então, para você ser um estagiário da B3, ter vínculo com uma instituição, né, uma instituição de ensino superior, pode ser bacharelado ou tecnólogo, ter disponibilidade para o trabalho híbrido, é muito importante, e ter disponibilidade para estagiar 6 horas, tá? Então, normalmente, segunda a sexta, né? Então, 6 horas aí no horário comercial. As etapas de atração e seleção de estágio, geralmente tem aí a inscrição, a gente faz a análise comportamental. Uma coisa muito legal é que nas nossas análises de estágio, a gente está usando inteligência artificial, gamificação, então os nossos processos já estão modernos com inteligência artificial. Inteligência artificial não vem para substituir a gente, ela vem nos apoiar para deixar a gente menos operacional e mais estratégico, né? As entrevistas com o time de seleção, o time da parceiro ali da Universa, entrevista com a gestão final, né, para conhecer a área, para ver se tem fit com a área, e contratação, tá? Quando você entra na B3, né, o que acontece com você? Você tem um desenvolvimento ali muito grande de carreira, né? Então, você escolhe quando e como você vai se desenvolver. Tá? Então, os estagiários têm uma trilha própria, mas, além disso, a gente apoia essa trilha de desenvolvimento. Né? A gente acredita muito na metodologia 70-20-10. Então, 70% é na prática, é fazendo. 20% troca com pessoas. Né? Então, a gente aprende muito trocando com outras pessoas e 10% em treinamentos formais. Então, a gente tem várias formas, né? Podcasts, e-books, treinamento, parceria com a Alura. Então, todo mundo pode fazer curso gratuitamente. Plataformas, comunidades. Então, a gente tem várias maneiras de desenvolvimento dentro da B3. Por isso, e não só por isso, mas falando de valores, de empresa, de clima, então a gente é premiada há 4 anos seguidos aí de empresas top employer e também é premiada na GPTW, então a gente é uma empresa que está sempre sendo premiada porque os nossos funcionários ali entendem o que a gente faz, entendem como a gente faz e o que a gente entrega também para eles. Um equilíbrio, né, entre vida pessoal, vida profissional, precisa existir isso, mas também uma oportunidade de se desafiar, de entregar, de fazer diferente, de pensar e de se desenvolver, né? Então, a gente tem sido premiado por causa disso. Então, eu vou deixar o link da página de carreira, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais as nossas oportunidades. Se quiserem me conectar também, podem me conectar no LinkedIn. A gente vai trocando, acho que é bem importante essa troca. E eu espero ver vocês aí em breve, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta aí sobre B3, sobre carreira na B3, fico à disposição para responder. Acho que o pessoal está um pouco... Eles estão um pouco tá tímido, então. Também, alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Fui clara desse jeito, que também lindo. tem gente vendo no YouTube. Ah, então... legal. Ó, tem uma mãozinha levantada ali, corajosa. Oi, tudo bem? Olá. Meu nome é Daniela. Oi, Daniela. Eu vi que você se formou em psicologia, então você tem muito, acredito, análise de comportamento também. Eu gostaria de saber questão de personalidade, como vocês encaixam, talvez você conhece uma pessoa e vê onde a pessoa se encaixa melhor, em que área, ou como funciona isso? A atração e seleção, a gente tem esse desafio, né? Então, normalmente, para a gente entender, a gente precisa posicionar a pessoa... A gente fala a pessoa certa na cadeira certa, né? A gente tem ali, para uma cadeira, uma lista de competências que são necessárias para aquela cadeira. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma vaga que precisa que a pessoa se comunique muito bem, que seja dinâmica e que saiba trabalhar muito em equipe e, ao mesmo tempo, que tenha uma agilidade. E eu pego uma pessoa que é totalmente oposto.
qual a chance disso dar certo no final? Não só para a oportunidade, para a empresa, mas para a pessoa não sofrer na sua carreira, né? Sofrer como profissional. Então, nesse momento, a atração e seleção entra. A gente consegue tirar isso através de entrevistas baseadas em competência. Então, como é isso? A gente fala que competências passadas predizem o que vai acontecer, então a gente vai tirando como essa pessoa se comporta nessas competências e aí sim identificando se essa pessoa tem o perfil para a vaga. Mas não quer dizer que ela não tem o perfil para aquela vaga que ela não serve. É isso que a gente precisa entender. Se você não foi aprovado para aquela vaga, talvez você não tenha o perfil para aquela vaga na empresa, você tenha perfil para outras. Então também o meu conselho para vocês é muito autoconhecimento. Saber o que você faz bem, o que você não faz bem, o que você lida bem, o que não é para você. Avaliar a empresa, gente. Processo seletivo vai avaliar a empresa, vai olhar se a empresa é bacana, como é o comportamento naquela empresa com a sociedade, com seus funcionários. Então, você também está escolhendo a empresa. Então, se autoconhecer é muito importante nesse processo. Gente, eu espero que vocês usem esse feedback bem, porque até eu tô pegando uns aqui. Só se eu mandar alguns currículos agora, será que eu tenho certeza vão ser melhores? Com certeza, mas avaliem bem, isso é bem importante. Na hora de escolher a carreira também, né? Sem dúvida. Bom, gente, primeiro, obrigado, Ariane. Obrigada. Obrigado, acho que todo mundo aqui aproveitou muito, pelo menos deveriam. Salva de palmas, por favor. Obrigada.